Ministro, mudando um pouco de assunto, o Cristiano Zanin teve a indicação dele aprovada pelo Senado. O senhor acha que existe algum tipo de impedimento ético pelo fato dele ter sido advogado do Lula? Em relação a quê? A ser ministro? Não, a ser indicado pelo Lula para ministro? Não. Em geral, esse debate é interessante e acho que é bom esse debate, porque as pessoas já passam por uma aprovação prévia. Teve isso, teve aquilo, né? Episódios da vida. É boa a discussão e salutar. Mas nenhum de nós veio de Marte. Não é? Todos nós estávamos, de alguma forma, num contexto político. E quem começar a divisar, porque de vez em quando também a gente pode espiritualizar-se muito e achar que se tornou um ente extraterrestre. Nesse momento, bem-vindo ao deserto do real, né? Vamos cuidar das coisas como elas são. É importante que haja conexão com o sistema político. Se a gente se alienar, é um grave problema. Se o sistema político não nos reconhecer, achar que somos ETs, isso é um problema, porque ele vai reagir. Não é? Agora, então, a legitimidade da corte tem a ver com esse reconhecimento. É claro, alguns terão mais proximidade, porque foram conhecidos, trabalharam juntos, prestaram serviço ao governo. Outros têm um perfil ideológico determinado. Sempre haverá algum tipo de conexão, né? E é um modelo que a gente vem praticando desde... Alguns analistas comparam o fato de o senhor ter sido advogado-geral, o Toffoli ter sido advogado-geral, e ele é um advogado aí, que seria um advogado-presidente, que seriam casos semelhantes. O senhor acha que é semelhante? A situação não é absolutamente semelhante. Eu vinha da assessoria de governo, na verdade eu tinha toda uma história no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu era SAGE desde 96 e depois me tornei, desde 2000, AGU, mas eu já vivia dentro da realidade e, claro, tinha algum tipo de identificação com aquilo que se fazia no governo, privatização, responsabilidade fiscal, toda aquela modelagem, as reformas todas, eu participei. E já vinha de antes, participei desde do início do governo Fernando Henrique, no Ministério da Justiça, com Jobim, fazendo as reformas, portanto, tinha essa identidade. Toffoli, obviamente, foi SAGE também, depois foi AGU, então também tinha essa identificação. O caso do Zanin é de ser o advogado do presidente, em um momento muito difícil, né? Mas as situações têm, de fato, algum tipo de comparação, de similitude, embora não sejam idênticas. Mas, se a gente for olhar no passado, o presidente nomeou consultores jurídicos, consultores gerais da República no passado, ou o antigo procurador-geral da República, o próprio Pertence, que vivia aquela situação divisiva, era chefe do Ministério Público e era também AGU, né, na função anterior. Portanto, se a gente for olhar ao longo da história, isso tem inúmeros precedentes. Ou, às vezes, se fala, por exemplo, num ministro que foi para o Supremo, era do antigo Tribunal Federal de Recursos, era maranhense, Carlos Madeira, que parecia integrar a Academia Maranhense de Letras, amigo do presidente Sarney. Quer dizer, nós não vamos esperar que o presidente nomeie para lá um inimigo, né? Claro. E isso está fora. E também não vai fazer sorteio, né, para dizer, olha, queria que fosse este ou aquilo. O pessoal da academia se permite muita licença, mas na vida prática não é assim. Não é assim aqui e não é assim também nos Estados Unidos. Se a gente for olhar as indicações, por exemplo, feitas recentemente pelo presidente Trump, nós vamos ver o quê? Que escolheu pessoas alinhadas ao perfil republicano. Eram amigos, não eram amigos, mas era gente que compôs a assessoria
de juízes republicanos, indicados pelos republicanos, e que depois foi designado pelos republicanos para serem juízes federais, muitos deles. Portanto, tem um tipo de filosofia política comum. Né? Agora, ministro, tem uma discussão também que está sendo colocada nesse caso, que é sobre a representatividade, né? Porque é a ministra Rosa Weber que vai sair e a corte é predominantemente masculina. O presidente Lula tem se eximado a se comprometer ali, não está se comprometendo com a indicação de uma mulher. Também se pressiona muito por ser uma mulher negra, que também falta essa representatividade. Qual que é a sua avaliação da importância da representatividade na Suprema Corte Brasileira? Eu acho que essa é uma discussão importante, mas ela não precisa ser necessariamente focada apenas no Supremo Tribunal Federal. Acho que a gente tem que discutir o papel da mulher como um todo nos tribunais. Isso eu ouço muito em casa, minha mulher fala muito disso, também a minha filha fica sempre pontuando, também até nos nossos painéis lá do IDP, pai, a representatividade feminina está muito baixa, só uma mulher num painel. Então, hoje eu acho que é importante que a gente tenha consciência em relação a esse aspecto e olhe com atenção. Agora, isso certamente vai ser um fator que o presidente vai levar em consideração, mas como tem sido dito, e se atribui que ele já teria dito também, que fundamentalmente vai ser também um pouco essa relação de identidade, de confiança, de algum tipo de proximidade, né? Então é preciso que isso seja também levado em conta nesse quadro crítico. Há muitos candidatos e há também boas candidatas. Vamos aguardar um pouco, né? Esses dias a gente brincava com a ministra Rosa, conversando um pouco, e ela dizia, pô, vocês estão brincando sobre a minha vaga. Portanto, vamos aguardar, né, que já há um certo frisson, uma vez que eu acho que havia uma expectativa inicial de que a indicação do Zanin causaria um grande trauma. Não é? Depois se esperou que houvesse uma grande reação no Senado Federal. Né? Nada disso se verificou. Então a gente vai encontrar gente muito frustrada, né? Tudo correu de maneira muito natural, né? E tal. Então agora vamos investir energia numa próxima crise, se vai ser mulher ou não. Vamos aguardar isso.